Que conversa boa! Tô te convidando agora para conhecer a Marina Capelato. Foi um papo muito legal. Aliás, se você tá acostumado, toda a introdução era feita pela Japa, a Fer. Ô, saudade, Fer! Volta logo! Muito legal o papo com a Marina, porque a Marina nos acompanha há um tempão, mas eu tive a oportunidade de conhecê-la lá nos Estados Unidos, no evento que a gente foi para conhecer o World at Work, esse evento que acontece anualmente. Foi muito legal porque a gente pôde discutir um pouco da carreira dela, que apesar dela estar baseada no Brasil, ela cuida de remuneração para os Estados Unidos, para a América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México e para a América do Sul. E olha que legal, geralmente a gente pensa assim, né? Bom, a matriz vai colocar o head de remuneração nos Estados Unidos. E é o contrário, o head de remuneração está no Brasil. Para você que sempre pensou, os Estados Unidos nunca pede a bênção, é a gente que pede a eles? Pelo contrário. Lá no caso da Magnesita, a head de remuneração está no Brasil, cuidando das Américas. Depois tem a divisão Europa e a divisão Ásia. Muito legal conhecer como é a cadeira que a Marina senta, a missão que ela tem hoje dentro da posição que ela assume. Além de remuneração, tem mais, né? Que a gente não gosta de ficar só no pé. Então, tem a parte de benefícios hoje. É um componente também de Total Rewards. Então, é difícil você tratar num papel global e entrar nas particularidades de cada país para estabelecer os pacotes de benefícios. Então, isso os RHs locais trabalham. Nós suportamos, de repente, numa análise de competitividade, mas o que a gente sempre direciona os times locais vamos oferecer o melhor pacote e mais competitivo possível diante daquilo que o nosso business consegue pagar. Importante esse equilíbrio. A gente também falou de filosofia, a gente falou de comportamento, a gente falou do impacto que a sociedade tem e como a gente tem que pensar em modelos de compensação para as pessoas que estão aqui hoje. Essa é uma discussão eterna. Como é que a gente vai remunerar os jovens que estão chegando no mercado de trabalho, que tem uma consciência de trabalho diferente da nossa? E eu já me incluo nessa. Eu sou de 1987, eu sou do século passado. O ciclo de meritocracia e a forma como a gente usa hoje, como a gente avalia as pessoas e depois reconhece essas pessoas, é questionado. E questionado até pelas novas gerações, né? Funcionários que são mais novos, né? Que estão chegando, vindo e falando, tá, mas essa aplicabilidade de tudo isso aqui, eu tô vendo o salário que vai entrar, quanto o meu salário vai aumentar no final do mês. Você recebeu esse aumento do seu salário no final do mês por conta de fatores. Eu já vi discussões a respeito disso, se esses sistemas, também como a gente está trabalhando remuneração hoje, o quanto que eles vão se sustentar aí ao longo do tempo. Não sei o que vai vir, que novas coisas a gente pode trazer e que novas formas a gente pode aplicar, mas o quanto que isso vai se sustentar. Então eu queria deixar um convite para você, que eu tenho certeza que essa conversa vai inspirar. Vem conhecer a Marina, vem entender muito disso que a gente falou, que são os problemas que a gente lida na atualidade. E eu não poderia esquecer, a gente está gravando esse episódio dentro do anfiteatro aqui na Unimax, onde o seu futuro acontece na prática. Pois é, a Unimax tem vários cursos, eu convido você a conhecer o portfólio de cursos que eles têm e a pensar sobre esse tema, aliás, né? Porque estudar a gente nunca pode parar e a Unimax está convidando você a não parar. Então vai conhecer os cursos que eles têm, porque eu tenho certeza que você vai encontrar alguma coisa interessante. Obrigado por ceder esse espaço a gente, Unimax. Que parceria ao longo desse ano, a gente é feliz pra caramba. Muito grato a vocês. Vamos pro episódio? Marina Capelato, seja muito bem-vinda ao Quinto Dia Útil, podcast da carreira. Muito obrigada. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Caramba, hein? Você imaginava quando a gente se encontrou lá em maio? Foi em maio agora, né? Em Cincinnati. Como que era o nome daquela praça, Taveira? Não sei, né? Praça dos Bancos ali, né? Tinha até aquela destilaria que a gente foi experimentar o whisky. O whisky? Caramba, hein, meu? Você imaginava? Você acompanha a gente desde quando? Acompanho você já há muito tempo e, nossa, não imaginava que ia estar aqui. É tanta gente que eu já vi. Profissionais que eu admiro muito, com quem tive a oportunidade de aprender. E pensar que um dia eu estava aqui, eu estaria aqui. Aí você coloca o nosso programa também numa condição assim de, cara, lugar de almejar, assim, né? Mas Pô. né?
Muito bom. Aproxima aqui para as pessoas te ouvirem bem de pertinho. Deixa eu fazer uma pergunta. Onde é que essa mecha que ninguém tá vendo? Conta essa história. Graças a Deus. Que bom que você contou isso pra gente começar mais leve, assim. Eu nasci, na verdade, bem loirinha. E aí eu tinha um pedacinho aqui da minha franja que era mais escuro. Conforme eu fui crescendo, ela foi perdendo todo o pigmento. Então, um espacinho aqui foi ficando todo branco. Então, aí você imagina colégio, lá ali com os meus 10 anos, já com o cabelo branco, com uma mecha branca. Então, eu sempre joguei o cabelo do lado para esconder, né? Mas mesmo assim, sempre tive, de pequena não dava para pintar cabelo, passar química, nada disso. E sofri bastante bullying por causa disso, hein? Mas você superado, você sofria quando você era pequena? Naquela época, né, de colégio, eu ficava triste. Nossa, eu cheguei uma vez até a entrar em briga. E foi terrível, porque minha mãe era professora. E aí, briguei, porque a menina falou alguma coisa lá pra mim que eu não gostei a respeito do cabelo. E tava lá na diretoria, de repente minha mãe passa, eu só vejo ela olhando para trás assim. Eu falei, é hoje. Hoje, assim, lá em casa, o negócio vai pegar. Vai pegar. Cara, o lance da mecha do cabelo branco, assim, é uma discussão, né, isso, né? Até depois, quando as pessoas de fato têm cabelo branco, tem gente que assume, tem gente que descolore hoje para ficar branco. Tem umas coisas que mudam, assim, né? Você sabe que é curioso isso, né? Eu não sei como as pessoas encaram, mas o lance... Eu sempre vi meu pai um grisalho, assim. Meu pai teve cabelo preto, bem preto. Minha mãe disse pra você, né? Era cabelo mais clarinho, assim. Mas depois que meu pai teve o grisalho agora branco, eu olho e falo, que maneiro. Eu acho tão Hoje a gente olha para aquilo e assim, fala cara. Maturidade, experiência. Eu admiro, cara. Eu brinco com o Robinson também, o Robinson cabelo branco agora, mas tinha barba assim, falei assim, ih, botou açúcar, sabe? Pegou o pó de açúcar e encostou na barba, assim, cabelo... Essa experiência, exatamente. Nem todo mundo chega no cabelo branco com experiência, nem com sabedoria. Uma pena. Mas tem muita gente que sim, né? Então você olha e fala, cara, que legal, tem muita história para aprender, né? Eu não sei se você sente, Marina, mas eu vejo que a nossa época, essa era aqui que a gente vive, as pessoas não dão mais tanto valor à história, não querem mais saber do passado. É quase como se o que me interessa é o próximo, é o que há de vir, é a tecnologia nova, é o aparelho novo. E o que é passado? Passado não interessa, mas de fato o quanto isso molda a sociedade. O Harari fala muito disso quando ele estuda o valor que a história tem nas decisões que a gente toma e o quão importante é saber disso, né? Exato. Não sei para onde a gente vai, assim, cara. Pois é, e concordo um pouco com o que você falou, porque hoje tem muito... Tudo que a gente vê, tudo fala muito de tendência, né? Até trazendo isso para o nosso ambiente de RH, é muita tendência. Eu estava pensando nisso esses dias, olhando a quantidade de e-mails que eu recebi, muito falando de futuro. E muitas vezes a gente fala, poxa, às vezes a gente tem que aprender com o que aconteceu lá atrás para poder aplicar essas novas coisas que estão vindo e você aplicar isso dentro de uma estrutura que seja sólida. Então, acho que deixar 100% para trás do passado não pode. E na vida pessoal, né, as pessoas, até as crianças, a gente estava conversando disso hoje, né, mais cedo, né? Falando dos jovens, o quanto que a gente fala de como que vai ser o processo lá na frente, como que vai ser a questão educacional, mas quando senta, por exemplo, com uma avó que conta aquele monte de história de passado, que começa a relembrar tanta coisa que eles fizeram, e domingo a gente almoçando com a minha avó tem 99 anos, então contando as histórias dela, eu fico olhando para minha sobrinha, tem tanta coisa ali que a diferença é tão grande, e minha sobrinha nunca vai saber nem que existiu, né? Nem que aconteceu. Então, isso faz... essa parte histórica, ela é importante. Eu concordo absolutamente. Eu quero ouvir a história da tua avó, porque, veja, coincidentemente, seria uma pergunta que eu te faria e a gente caminhou para ela. As questões culturais, à medida em que a gente começa a não valorizar, a gente começa a perder algumas colunas que nos sustentam na caminhada. Então eu já não sei mais da história da minha família, eu não sei mais do meu sobrenome, eu não sei mais de nada. Ou, pior,
Isso não importa, isso não importa, isso não importa, mas é isso que vai se sedimentando, vai dando condição da gente ir entendendo os próximos passos. Quem sou eu? Quem sou eu? Da onde eu vim? Você acha que o fim de qualquer um é você conseguir destruir a identidade? Veja só numa guerra. Por que é tão terrível? Porque quando você destrói a identidade do povo que você está lutando, ou as pessoas, você acabou com o ser humano. E tudo isso é a construção da identidade, sabe? Então, isso é o que me preocupa, porque disseram que passado é coisa que não vale a pena, mas, pelo contrário, eu aprendo demais. Os professores de história, a grande maioria, não contribui também para a gente curtir. Então, vira uma matéria chata, porque fica um cara falando e parece que aquilo aconteceu lá no passado com o fulano de tal, que não tem nada a ver com a minha vida. E a gente precisa decorar aquilo, né? E que precisa decorar para fazer uma prova, para passar no vestibular. Entender. E você tem que entender. Fazer as correlações. Porque se a gente entende, a gente traz para a prática. Como é a tua relação com a alimentação e o quanto a tua avó tem culpa nisso? Conta a história dela. Nossa! A minha família, tanto pro lado do meu pai, como da minha mãe, são de origens italianas. Então, Itália, comida... Fala alto, com as mãos. E o vinho, né? Bom, dos dois lados, então, é muito gostoso aquela coisa do reunir a família de domingo, né? Cozinhar aquela comida gostosa. Minhas duas avós, assim, cozinham muito bem. Como que é o nome delas? A minha avó Luísa, que é a mãe do meu pai, e a Mercedes, que é a mãe da minha mãe. Eu tive uma bisa, Luísa. E as duas, assim, cozinham super bem. Então, eu acho que eu venho com a família muito nessa coisa do reunir a família, né? Comer todo mundo junto, aquela mesa farta de muita coisa e o vinho. É muito engraçado que essa minha avó, a mãe da minha mãe, ela tá com 99 anos. Ela gosta muito ainda hoje, que ela tá bem, então, cabeça boa, fisicamente, às vezes a gente tem que até segurar ela, né? Porque senão ela sai, de repente você encontra, ela tá lá no supermercado, você foi como, vó? Ela foi a pé. Caramba, assim, que legal. Né? Que legal, né? Assim, a gente deseja que nada aconteça no meio do caminho, mas é tão bom que Exato, e o medo, né, de acontecer alguma coisa, mas por outro lado, que bom que ela tá... 9,9. E domingo ela estava preocupada com a festa de 100 anos dela do ano que vem. E você vê assim, no almoço, ela come, ela toma o vinhozinho dela. E acho que ela traz para nós e para toda a família uma história de vida e uma forma em que ela encara a vida de uma forma muito positiva, muito leve. Né? E palavras dela assim de: eu não durmo, não deito na cama sentindo rancor de ninguém. Né? Então ela sempre pega tudo aquilo que é bom, por isso que ela tá assim. Então ela ensina isso pra gente sempre, desde que eu me conheço por gente, que minha avó fala isso. E é gostoso de ver. Então acho que essa questão da saúde dela, da saúde física, saúde mental dela, vem muito disso. E eu trago isso pra mim, né? De certa forma, porque se você é uma pessoa mais leve, positiva, né? Você ter seus pensamentos positivos, eu acho que isso gera pra gente sentimentos positivos e que isso reflete em comportamentos. Tua avó vive na prática um versículo que eu gosto, assim: não deixa o sol dormir sob tua ira. Pastor, me ajuda aí. Porque é de fato, cara, resolve o que você tem pra resolver, não vai dormir carregando as coisas, não. Tipo, isso faz... Tá vendo? É sabedoria. É sabedoria. É a outra forma de encarar. Pô, esse livro de sabedoria eu não quero, não funciona. Olha como tá aí, cara. Qual é o valor da vida, as relações? Já viu aquele estudo de Harvard que os caras fizeram? Acho que tá com 80 e poucos anos seguindo agora, que eles estudam várias pessoas, homens, mulheres, enfim, e para descobrir o que é que vale a pena na vida. E o resultado que esse estudo já traz são as relações. No final, pô, tem pessoas ricas, pobres, alguns que prosperaram, outros que não. Mas o consenso do estudo é que o que fica e o que realmente vale a pena são as relações. É a condição de chegar na idade que eles estão e você ter alguém para partilhar a tua alegria ou a tua tristeza, ou para cuidar de você, para estar perto, para passar um fim de semana junto, né? Tua avó entendeu, cara. Qual que era o prato específico? O que ela faz que é o carro-chefe? É o famoso macarrão. Macarrão sempre. Bife à parmegiana. Parmegiana.
Isso é Esse é um clássico, um hein? clássico. E Pô, minha mãe parmegiana. cozinha Vermelho, super tem que ter bem molho, também. né, cara? Molho, Tem que... molho vermelho. E tem que ser de tomate mesmo. Não pode ser nada. Tem que ser tomate natural. Natural, Tudo ela natural. faz o molho. Faz o molho. Você carregou isso? Você gosta de cozinhar? Eu gosto. Vou dizer que não. Eu gosto. Mas na forma como elas fazem, ainda falta. Falta um caminho. E pra chegar lá. como é que elas avaliam? Você cozinha para elas também ou nunca chegou a ter essa oportunidade? Já. Quando eu mudei, né, uma das coisas que eu falei, mãe, um dia eu vou fazer um almoço em casa, eu vou cozinhar e você vai. Aí ela dá risada, ela fala, não, vamos, minha mãe é super topa tudo. E chegou lá, muita gente, você está acostumada a cozinhar para mim, mas para mim, para o Pedro só. E aí eu já estava toda enrolada. No final foi meio que um almoço feito para todo mundo. Mas quando tem uma oportunidade, aí eu sempre vou. Olha, tentei uma sobremesa aqui que deu certo, vou fazer hoje. Que responsa, né? Porque você tem duas pessoas que cozinham o super sarrafo bem. tá muito alto, muito né? alto. Aí você fala, cara, como é que eu me viro, né? Profissionalmente tem isso também. Às vezes você tem pessoas que são referência que acabam te trazendo um senso de que, cara, como é que eu faço para ter sucesso? Quando o pai é um excelente jogador de futebol e o filho também quer jogar, e aí fala, cara, mas meu pai, tipo, era referência, como é que foi? E aí você carrega um peso, parece que desnecessário, né? É, porque eu acho que é legal você respeitar, né, a sua individualidade, né? Pode ser que não seja muito boa aqui, talvez o almoço não vá sair tão bom quanto da minha mãe nesse momento, mas pode ter uma outra coisa ali Concordo. que vá bem. Concordo. Você vê que você já viu outros episódios, né? A gente fala de trabalho, mas a gente fala da vida também, né? Então você não vai escapar das perguntas, né? E o casamento, como é que tá? Casamento, mês que vem. O episódio vai sair, você já está casado, porque a gente viaja no tempo, tá? Então você já... Eu não sei o quanto você vai prever disso, Espero mas... que ele não desista, né? Preparativos, ansiedade, tem Tá isso? Tudo controlado? Tá tudo controlado. Nós optamos por um casamento mais com a família, mais simples, um almoço para todo mundo, informal. Então a gente foi mais para essa linha que hoje a gente ouve muito, né, o mini wedding, né, do que uma grande festa. Tem um rótulo para isso, ainda. mini wedding. Uau. Cara, eu acho que esse é o lance, né? Mas a gente estava falando que o Taveira fez uma pergunta que é: quem optou pelo mini wedding? Foi você? Ou foi o Pedro, né? Ou foi o Pedro? Fui eu. Foi você. O Pedro queria o quê? O Pedro, se dependesse dele, a gente podia fazer uma festona, chama todo mundo aí. E eu já, não, vamos fazer algo mais, vamos para algo menor, né, mais com a família. Outro momento, quem sabe, a gente faz uma festa. Aí você vai jogando pra Tem renovação frente. de votos também, né? Eu acho que dá pra falar sobre isso, de repente, daqui uns 10 anos. Daqui um tempo... Sei lá. Vai guardando dinheiro até lá, que o Faz capricorniano, ele dá tchau de mão fechada, que é o meu caso. Aí. Então a gente guarda dinheiro até lá, quem sabe aí na próxima, na renovação de votos, a gente faz. Já faz um festão pra todo mundo, cara. É muito doido, né? Porque, realmente, eu não avalio... Eu tava respondendo ontem, o LinkedIn me deu uma sugestão de texto para comentar. O LinkedIn tem umas gamificações assim, né? Tipo, você quer um selo tal, não sei o quê, participa disso aqui. E era sobre isso, falando assim, resultado de curto prazo ou ganho de marca a longo prazo. E eu comecei a resposta, não foi essa que foi pro fim, mas eu comecei a refletir sobre o que eu penso disso. E nós estávamos falando no almoço sobre o tênis, sobre os esportes, né? Eu costumo não avaliar as coisas pelo que acontece de início. E o Instagram é muito assim, ou as coisas, né? Tipo, que legal, que festa, o que... Não é isso, pelo menos não é a minha régua. O casamento ou qualquer tipo de empreitada, a gente de fato deve olhar com a regularidade que aconteceu, com tudo que vocês vão passar dentro disso e como se resolve. Quer dizer, o que você acha? Pô, vamos bater um papo daqui 10 anos? Daqui 10 anos a gente conversa? A gente volta e fala. Né? Porque o jogador de tênis que é campeão e é excelente, olhar para o Djoko, ou o Federer, ou o Nadal... Foram caras que ao longo dessas carreiras longas, a regularidade foi se aplicar aos treinamentos, passar por lesões. Tudo isso fez a continuidade. Não é fácil. Não é fácil. E tá aí, acho que a beleza, pelo menos do que eu acho do casamento. E eu te pergunto isso não à toa,
Porque isso como uma aplicação profissional ou como qualquer coisa, a beleza, pra mim, está na regularidade. É na condição de você fazer isso acontecer e de manter o alvo diante das turbulências, dos problemas. Todas as dificuldades, as diversidades que a gente vai encontrar aí no meio do caminho. A gente saber passar por isso, ter muito diálogo, conversar muito, ser muito aberto um com o outro, o que tá legal, o que não tá, para poder seguir. Quanto tempo vocês estão juntos? Olha, a gente tem uma história engraçada. História é o que todo mundo gosta, você sabe. Então, eu conheci o Pedro totalmente sem querer, porque vai completar 2 anos que nós estamos juntos, então não tem muito tempo, mas tudo foi acontecendo muito rápido, acho que no momento que tinha que acontecer. Minha mãe foi 6 meses pra casar, viu? Então, assim... Tá bem? Eu fui pra uma festa com umas amigas, festa de pagode, o Pedro adora pagode, eu já não sou a grande fã. Cara, você viu que resolveu tua vida um pagodinho, hein? Então, você que não gosta, toma. E começou aquela coisa, a banda tocando, e eu tava sentada. E eu tava sentada numa cadeira assim, que era passagem pro banheiro. Pedro passou pra ir no banheiro e me deu uma cotovelada na cabeça. Pô, cara, começaram bem. Viu? Começamos assim. Não vai te esquecer. Aí ele veio e pediu desculpa. Aí eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele é carioca. Aí eu vi o sotaque, eu falei, nossa, é carioca. E pediu desculpa várias vezes e passou. E depois disso, ele me achou no Instagram e eu só tinha falado meu primeiro nome pra ele. Ele procurou, não sei como, ele me achou no Instagram, me mandou uma mensagem pelo Instagram, eu não respondi. Deixei lá. Isso foi em março. Aí, em junho, ele postou alguma coisa, ele tinha completado o Ironman. Ele postou lá e eu curti. Aí acho que ele viu, agora é a brecha. Pô, uma curtida significa muito, né, cara? Poxa, foi a brecha. Aí nós começamos a conversar, e aí combinamos de sair, e aí foi tudo acontecendo. Começamos a namorar em 2 meses. Caramba, meu. Super rápido. E agora? Uma cotovelada, e uma cotovelada na cabeça para um casamento. Imagina se ele tinha intenção, né? Como é que essa mulher não vai esquecer de mim, né? O que eu vou fazer? Cara, não sei o que, uma cotovelada. Cara, que doido, né? A maneira como as coisas se conectam e a intenção que a gente coloca nelas, né? Bom, você não gosta de pagode, mas e o teatro mágico? Já ouviu? Já ouviu falar do teatro mágico? Teatro mágico? Já ouvi falar, mas não... O teatro mágico é um estilo... Ele tem um estilo, assim, de poesia, de sarau. Ah, sim. Os caras fazem... trazem artistas circenses, tipo, é um espetáculo. Assim. Agora, o vocalista principal é Fernando Anitelli, acho que esse é o nome dele. Ele tá sozinho, ele tá numa carreira, ele tá solo, mas o grupo é muito doido. Mas tem uma música deles que diz assim: os opostos se distraem e os dispostos... Os opostos se distraem e os dispostos se atraem. Os dispostos se atraem e os opostos se distraem, né? Isso tem relação com muita coisa como a gente. A maneira como a gente se aplica em tudo que a gente está fazendo. Como o alvo dele, do Pedro, em falar assim, cara, vou insistir nesse negócio. Ou como qualquer coisa que a gente faz profissionalmente, ou a condição que eu coloco para que aquilo de fato chegue no resultado que eu quero. E à medida em que eu sei o que eu quero, os dispostos se atraem porque eu estabeleci um processo. Eu estabeleci um propósito. Então eu sei as coisas que contribuem para aquilo e as que não contribuem. As que não contribuem são muito maiores. É por isso que eu tenho que dizer muito mais não do que dizer sim. Né? Porque é para lá que eu quero ir, cara. Muita coisa vai acontecer no meio do caminho, mas esquece, cara. É para lá que eu quero ir. Na vida pessoal isso faz muito sentido, porque a gente pode afastar amizades que não são legais, a gente pode afastar decisões que não são boas, a gente pode aplicar o tempo da melhor forma, né? O duro é que também hoje, trazendo outro problema para a mesa, e agora a gente vai conectar profissionalmente, eu nem sei, não é todo mundo que sabe o que quer, e essa vulnerabilidade, você ficar solto nesse oceano de possibilidades, te deixa cansado, te deixa deprimido, te deixa fraco. Frustrado. Frustrado. Pois é, você fica frustrado porque eu não sei o que eu quero, tem um monte de coisas que não me saciam, e o que eu faço com relação a isso, né? Exato. E uma coisa que você falou me veio à mente também, né? E quando a gente está com esse foco e que você está buscando aquilo, parece que as coisas que não deveriam também estar ali no caminho, de uma forma natural, até vão se afastando.
ter um norte sempre é muito importante e eu faço um vínculo disso até com a minha carreira. Uhum. Eu sempre tive um norte. O que eu queria? Desde que eu comecei, eu sabia que eu queria ir para o mundo corporativo. Eu tinha muito essa vontade de conhecer o universo corporativo. Era um norte. E a vida foi me guiando de alguma forma ali. Possibilidades apareceram, coisas que de repente eu não estava nem esperando que iam aparecer no caminho, vieram e eu falei, opa, mas aqui é uma chance da gente aproveitar dessas possibilidades, muitas vezes até com medo. Vamos com medo mesmo, porque o norte é aquele ali. É ali que eu quero chegar. Eu vejo muito a minha carreira, os passos se direcionando muito para isso. Eu fiz administração, então sou formada em administração com habilitação em comércio exterior. E a habilitação, você tinha outras opções que não comércio exterior? Na época, acho que tinha mais alguma, não me recordo exatamente, mas eu queria muito trabalhar. Então eu falei, vou fazer, porque a administração é super amplo, eu falei, vou fazer essa, porque vai dar um foco em um tema específico, quem sabe eu consigo um emprego, um estágio muito mais rápido. E aí, acontecendo as coisas que a gente não espera, né? Não conseguia estágio. Tentei em vários. Empresas de pequeno porte, empresas de grande porte, todas em comércio exterior. Não deu certo. Aí eu falei, opa, vou ter que mudar a rota aqui. Vamos para outro lado. E foi aí quando eu vi no mural, lá da faculdade, uma vaga de RH. E eu falei, poxa, RH eu nunca pensei, né? Dentro de administração eu já tinha pensado marketing, né? Outras áreas, finanças, mas RH não. Eu falei, mas vou. E fui. A minha entrevista de estágio, que é o meu primeiro estágio em RH foi na Tetra Pak. Tetra Pak fica em Montemor, para quem não conhece. A gente está em Indaiatuba aqui. Isso. Quando eu estava indo para minha entrevista, que era a entrevista final, com o gestor, teve um acidente, um super acidente no meio do caminho. Na estrada, na rodovia? Na estrada, ali na rodovia. E ninguém estava passando. Então, nenhum dos lados, a rodovia fechada. E eu assim, não é possível. Que esse não vai dar certo. Esse que eu fui para a última etapa, esse vai ter que dar. Tinha um senhorzinho com um caminhãozinho atrás de mim. E ele falou, olha, eu vou cortar caminho aqui entre os bairros. E vai sair ali perto da Tetra Pak. Eu falei, ótimo, eu vou atrás do senhor. Olha, eu entrei, não sei onde eu estava, eu só sei que eu fui, eu comecei a orar, eu falei, vai dar tudo certo, não vai acontecer nada. Mas eu cheguei. E eu acho que eu fui a única candidata que chegou aquele dia no final. Pois é, cara. E aí eu passei, porque no mesmo dia eles já me ligaram e falaram, a vaga é sua, pode começar a fazer estágio aqui. Puxa, que maneiro como as coisas começam na nossa carreira, né? O que interessa é a tua história, nem a minha não, né? Mas você me fez lembrar também das coisas que... Como é que as coisas se direcionam nas nossas vidas, né? Algumas coisas a gente tem como escolher e outras acontecem. A gente bota essa responsabilidade, eu coloco nas mãos de Deus, né? Nem todo mundo faz isso, mas tem algumas coisas que fogem do nosso controle, mas que determinam toda a nossa rota depois, né? Exato. Curioso, né? Exato. O que você estudou? Eu também estudei em gestão empresarial. Fui pro lado do marketing, aí minha ênfase foi em marketing, eu comecei de fato a trabalhar com isso. E entrei no RH pela porta dos fundos, como eu comento, porque eu vim para a carreira não para trabalhar com remuneração, vim para a carreira para trabalhar com as marcas da carreira, que foi outro caminho que eu me aprofundei, que é gestão de marcas. E, mas sou muito feliz nisso, cara. Seus olhos brilham também com RH? Ou você falou assim, cara, caí ali e as coisas estão acontecendo até hoje? Remuneração depois? Não, eu me apaixonei. Eu comecei trabalhando com benefícios. E foi muito bacana o primeiro projeto de estágio, inclusive que foi aí a Dani Almeida que... Depois eu vou ler aqui o recadinho que ela deixou para você. Que me conduziu nesse projeto, onde nós começamos a criar políticas focadas para benefícios. E ali foi meu primeiro contato de não só... fazer aquela coisa do dia a dia de operacionalizar, mas entender o por trás, entender o valor daquilo para o funcionário e desde uma negociação, o quanto que aquilo custa para a empresa. Eu fui entrando nesse universo ali, acho que literalmente entrando de cabeça e me apaixonando por aquilo. Aí, quando eu fui contratada, eu continuei trabalhando com benefícios exclusivamente, então a gente tinha uma pessoa responsável por remuneração e eu era responsável por benefícios.
E tanta coisa aconteceu, assim, porque benefício você não vende só, não é só, né, pro funcionário, né? O pacote de benefícios a gente desenha pensando no funcionário, na questão de atração, de uma competitividade do pacote de remuneração total, mas ele impacta a família também. Então, impacta a esposa, impactam os filhos do funcionário. E tinha momentos que eu ficava muito feliz que não só... às vezes a gente ajudava com uma coisinha boba ali no dia a dia e eu recebia, às vezes, a esposa mandando presente. Não, leva lá, agradece ela ajudou a gente com isso aqui. Uau! Aquilo me dava... tinha um significado tão grande, né? E dava um propósito, acho, pro trabalho. E eu visualizava aquilo não só como, poxa, estou fazendo isso. Eu estou... inclusive, eu acho que isso foi uma das coisas que eu sempre gostei de fazer ao longo da minha carreira, não olhar exclusivamente para aquela atividade, né? Eu estou incluindo um funcionário independente no plano de saúde. Poxa, que coisa operacional. Mas... o que tem por trás daquilo? Né? Qual que é o valor daquilo? O que a gente está entregando para o funcionário? E isso é que realmente tem algo a mais que dá para a gente fazer? Numa futura negociação, vamos olhar para o mercado. O mercado a gente está sendo competitivo, está de acordo com o que o mercado está fazendo. Então, eu sempre tive essas pulguinhas atrás da orelha em tudo que eu fiz. E isso foi também o passo de quando eu cuidei de plano de previdência privada. O plano de previdência privada chegou um momento ali que ninguém podia cuidar, porque era um benefício um dos mais complexos, né? E era um plano de entidade própria, então a administração ela era mais complexa. E eu levantei a mão e falei, eu aceito, eu topo cuidar disso aqui, eu quero esse... problema, manda aqui, né? Vamos lá, vamos fazer. Olha, você está me fazendo refletir sobre algumas coisas. Primeiro... pulga atrás da orelha, e segundo, são as situações de desconforto. Você está correndo agora, né? E você começou assim, tipo, você me deixou de queixo caído ao dizer, cara, tô correndo há 2 meses, já tô no 8 km. Eu falei, cara, eu demorei 1 ano e pouco para correr 5. Tipo, pulga atrás da orelha e situação de desconforto. Tem um movimento muito forte acontecendo, e eu não sei como que você lê isso. E eu vou materializar num tipo um memezinho que eu vi assim, o cara dizendo assim, salário mínimo, esforço mínimo. Que isso, cara? Eu acho que isso aí não é muito legal, não. Na verdade, é o esforço mínimo independente do salário. Caraca, tipo... Eu aprendi a não entrar em nada sem que eu não botasse um gatilho de excelência dentro daquilo. Então não é sobre o quanto eu ganhava, mas a forma como eu fazia. Eu não sou avaliado de uma forma utilitarista. Eu faço pensando o sucesso é o quanto eu ganhei por isso, e quanto mais sucesso. Não é utilitarista. Quando você diz sobre isso para mim, e eu estou somando as duas coisas agora, primeiro a gente cresce em situações de conforto. Veja só a tua corrida. Como é que você aumenta o teu KM? Botando mais desconforto. Aumentando a velocidade nos tiros, fazendo... E isso, no teu processo de desenvolvimento humano, é o que te faz... Eu não gosto de usar essa palavra, evoluir. É o que te faz ficar mais maduro, com condições de resistir. O processo da resiliência enverga, mas não quebra. Você tem condição de envergar mais ainda e quebrar menos. Eu sinto que isso está sendo perdido. E é um processo histórico também. A gente está falando de história, a gente começa a falar. E as empresas vão sofrer com isso, mas não só as empresas, as pessoas. Semana passada eu estava falando com um amigo, e ele é psicólogo, ele falou, Emerson, se tem uma coisa que eu sei é que do jeito que as coisas andam, eu não vou ficar mais sem trabalho. E eu vou ganhar muito dinheiro. Por um lado eu olho e falo, que legal, por outro eu falo, que situação que nós chegamos. Porque se as pessoas não se aplicam com excelência e o resultado é esforço mínimo independente do ganho, eu não desfruto da glória e da honra de apreciar aquilo que eu fiz. O caminho, a construção. Marina, e aí você está dentro de uma área que você tem que criar políticas de incentivo para fazer alguém fazer o que ele tem que fazer, mas que ele não quer fazer pelo dinheiro que ele quer ganhar.
Esse eu acho que é um grande problema. E o mal do século é psicológico e a gente nunca viu taxa de suicídio como a gente vê agora. A gente nunca viu tantas pessoas sofrendo, depressão, etc. Porque, assim, eu sei que nós precisaríamos de outras conversas para desenrolar isso e seria bom a gente trazer outras pessoas para essa mesa. Mas quando você disse sobre a maneira como você se aplica, se colocar em situação desconfortável, você me levou a pensar isso e eu quero te ouvir. Me conta da sua corrida, me conta das aventuras. Só que a segunda é a pulguinha atrás da orelha. Uhum. E essa sua pulguinha atrás da orelha me faz pensar que não são todas as pessoas que questionam aquilo que elas fazem. E quando você não questiona o que você faz, você entra num processo muito ruim. Porque você pode se passar mal fazendo o que você faz e não sabe sair, porque ele não te interessa. E o pior deles é que você não entende o propósito por trás daquilo. Cara, você poderia só cadastrar um dependente ou você poderia fazer só o cafezinho na empresa que você trabalha. Mas sabendo o que você faz, você poderia fazer o melhor cafezinho e servi-lo da melhor forma. E você poderia entender que aquele dependente pode precisar de outras coisas. E você entendeu que a extensão do trabalho é a família. E esse cara não vai pedir pra sair de lá, sendo que a família diz, o quê, cara, a gente ama aquele lugar, tipo, você não... Cara, você divide a responsabilidade de permanecer ou de fazer o teu melhor lá dentro, porque quando você chega em casa, além do você ter um chefe que te cobra, você tem uma família que diz, faça o teu melhor, né? Você trouxe duas essências pra mesa, que são coisas que estão se perdendo. Você enxerga isso de uma forma pessimista como eu, ou você enxerga de uma forma diferente? A gente que trabalha nessa área tem um ponto que nós fazemos e que veio na minha cabeça enquanto você falava, descrição de cargo. Quando você vai descrever um cargo e que você vai conversar com o gestor, ou muitas vezes quando você vai conversar mesmo com a pessoa, né? Me conta um pouquinho aí do que você faz. E eu começo a escutar as pessoas contando, me vem muitas vezes esse mesmo sentimento. Isso aqui eu sei que você faz no seu dia a dia. Então, se fosse avaliar esse cargo, você até começa a questionar, será que essa posição realmente está correta ou não está? E aquele a mais, e o brilho no olho da pessoa contando daquilo que ela faz. Uhum. Eu estou sentindo falta disso hoje também. Eu não vejo isso muito das pessoas nessas últimas conversas, nessas últimas relações. Eu acho que isso, eu concordo um pouco com você. Eu também tenho um pouco desse lado pessimista. Eu acho que isso está se perdendo. Cadê aquele brilho no olho quando você fala daquilo que você faz? Né? Que eu passo o meu dia, praticamente a maior parte do meu dia ali dentro do trabalho. Uhum. Aquilo, eu preciso ver um valor naquilo. E não só o dinheiro na minha conta no final do mês. Mas o que mais? Cadê aquele esforço a mais? E o que me motiva para tudo isso? Sim. E muitas vezes colocar só a culpa na empresa. A culpa é da empresa. A empresa está deixando de fazer algo por mim que não está me motivando. Uhum. Inclusive, a gente teve uma discussão sobre isso lá no evento de Total Rewards. Uhum. Foi uma das primeiras palestras que ele até deu o exemplo do levantar a mão. Né? Hoje a questão de falar da motivação das pessoas, né? Hoje se ele pedisse lá para todo mundo levantar a mão, levantou a mão, mas se você levantar mais um pouquinho, você consegue? Todo mundo conseguia levantar aquele pouquinho a mais. Uhum. E é isso das pessoas hoje. Aquele pouquinho a mais, dá pra gente buscar. De onde vem a vontade? Da onde vem essa isso? vontade? Você sabe que tem um livro, o Dan Ariely é um economista comportamental, ele escreveu um livro que chama Positivamente Irracional, e ele faz um experimento social bem legal no livro dele sobre isso que nós estamos falando, sabe? Qual é o experimento? Ele pega uma população e começa a analisar as pessoas, e ele dá uma missão, ele diz assim, você tem umas peças de Lego, você segue um modelinho para fazer a montagem de uma peça. E a cada conjuntinho desse que você monta, ele pagava, sei lá, tipo $10 pro cara, $5, alguma coisa assim. Só que para você, ele pagava $5 e toda pecinha que você montava, ele colocava num lugar de destaque. Para um outro cara, ele pagava o dobro. Ele pagava, se era 5, ele pagava $10 para uma outra população, só que toda pecinha que você montava, ele pegava e jogava num balde. Ele jogava num balde. Se ele pegava, acabava e pum, jogava num balde. Uhum. O experimento social com o grupo 2 mostrou que, por mais que eles ganhassem o dobro, eles desmotivavam, eles paravam de ter vontade de fazer a partir do segundo.
pelo jeito que era tratada o resultado do teu esforço, do teu trabalho. E o primeiro ganhava menos e não queria e tinha uma disposição a fazer maior que o outro grupo. Isso traz um pensamento que é o seguinte: a maneira como você precisa ter reconhecimento daquilo que você faz. Isso é uma forma de compensar, que a liderança pode construir. Primeiro eu te dou uma razão pelo que você faz e depois eu avalio de forma honesta, sincera, te faço crescer com isso aí. A contrapartida é que a gente vê um estilo de pensamento que também diz que o trabalho não é algo que é bom para você. O trabalho, ele é algo que alguém abusa de você, do seu trabalho, para enriquecer e de que ele não vale nada. Ele é um sistema só para enriquecer outras pessoas e tudo mais. Se você traz um pensamento como esse para a mesa, a chance de fazermos aquilo é: eu distribuo a mesma quantia de grana. Agora quem pode estar ouvindo pode falar assim: tá aí o cara que é contra o socialismo. Não quero entrar, mas eu quero olhar para o experimento social e dizer: o que mais motiva? Eu posso te dar até mais dinheiro, mas o que você faz, eu não te estimulo a fazer mais ou que você tenha prazer nisso, até porque talvez num pensamento assim, o trabalho não é para ter prazer, nem para ter um desenvolvimento social, individual. Eu olho para esse formato de se organizar e eu vejo porque tanta gente está chegando no mercado de trabalho e não enxerga isso, é porque temos um problema na forma como encaramos o trabalho. Temos um problema na forma em que a gente acha no trabalho servindo a sociedade. Eu não sei onde a gente chega, mas eu também tenho que pensar por quê? Porque alguém pode estar pensando: Emerson, mas você está com a Marina, vamos falar de modelos de compensação? Vamos então. O problema está na mesa. A gente tem uma geração que está chegando agora que a galera fala: pô, é uma geração que não quer trabalhar, é uma geração que quer cada vez dias a menos. Por quê? Mais flexibilidade. Porque se a gente não fizer uma análise sociocultural, de que adianta eu pensar nos melhores modelos ou ir nos maiores eventos como a gente tem a oportunidade? Fomos para os Estados Unidos esse ano, vão ano que vem, se Deus nos der vida. Mas para quê? Para dar Ctrl-C, Ctrl-V num negócio que eu nem sei se aplica? Eu não sei como eu estou desenvolvendo, as pessoas chegam aqui comigo, não é? Exato. E até as questões de meritocracia, né? O ciclo de meritocracia e a forma como a gente usa hoje, como a gente avalia as pessoas e depois reconhece, né, essas pessoas, é questionado. E questionado até pelas novas gerações, né? Funcionários que são mais novos, né? Que estão chegando, vindo e falando: tá, mas essa aplicabilidade de tudo isso aqui, eu tô vendo o salário que vai entrar, quanto o meu salário vai aumentar no final do mês. Mas você recebeu esse aumento do seu salário no final do mês por conta de fatores. Você trabalhou, você entregou um resultado para a companhia, então é por isso que você está sendo recompensado. E é interessante ver esses questionamentos deles também, né, com relação a isso. É interessante ver que talvez, eu já vi discussões a respeito disso, se esses sistemas, também como a gente está trabalhando remuneração hoje, o quanto que eles vão se sustentar aí ao longo do tempo. Não sei o que vai vir, que novas coisas a gente pode trazer e que novas formas a gente pode aplicar, mas o quanto que isso vai se sustentar. Eu penso nisso porque faz parte da nossa missão. Aliás, eu poderia pensar só em método, em coisas técnicas, e eu sei que eu quebraria a cara. E é por isso que esse podcast ele existe há 5 anos, Marina, e você não tem ideia. Tipo, claro, você pode com certeza pensar sobre isso. Então, tantas pessoas que passam por aqui nos dão condição de refletir sobre o que a gente faz, como Carreira, Emerson, enfim, pessoalmente também. E eu vejo que se nós não entendemos o que motiva as pessoas e os problemas que a gente tem na forma como a sociedade está se organizando, a gente não vai acertar nos modelos de pagamento. E nós vamos frustrar muita gente. E nós também vamos ficar frustrados porque a gente fala: o modelo que eu faço não dá certo. Por isso que é um exercício. E não é tão técnico. Veja, a gente partiu para um outro nível, mais filosófico, pois né? E é difícil quando você pensa isso, né? Você tá ali no início de ano, pensando nas suas... Talvez as metas aí que você vai estabelecer de curto, médio e longo prazo, e não falando só de remuneração, mas do universo de RH como um todo, e como que você vai linkar tudo aquilo que você precisa construir, para tudo aquilo que você precisa pensar em questão de meta e estratégia,
Como é que você vincula tudo isso? Você, eu tô construindo uma base que ela é resistente a esse modelo de sociedade que está vindo. Porque se não vier, quem são os primeiros a cobrar o RH? É o próprio negócio. Ele precisa dos resultados, as pessoas fazem eles parte têm os resultados. disso. A gente quer reter as pessoas, a gente precisa reter essas pessoas aqui dentro. Eu preciso ir lá para fora e atrair os melhores talentos para dentro de casa. Eu preciso gastar o mínimo possível com turnover, Vamos o balancear. mínimo necessário, né? E tudo isso envolve saber quais são os motivadores de cada indivíduo e como eu trabalho isso da melhor forma. Mantendo o sustento do negócio, né? Custo operacional, são as coisas que você lida. Aliás, fala um pouquinho para mim. Qual é a tua cadeira hoje? Quais são os desafios que você enfrenta? E, aliás, deixa eu mandar a mensagem da Dani antes para você, né? Tenho muito orgulho de ver como essa menina cresceu. Fico muito feliz e orgulhosa em vê-la nesse caminho de sucesso e desenvolvimento, Dani. Isso porque eu falei, manda uma pergunta. Eu falei, não quero mandar uma pergunta, eu quero mandar para ela essa mensagem. Ai, que demais. Poxa, olha, fiquei muito feliz. A Dani... eu tenho um carinho enorme por ela e saber que ela foi minha primeira gestora. Dani Almeida. Dani Almeida, aprendi muito com ela e a gente ter criado essa relação de amizade, né? Mesmo depois de que aí as nossas carreiras seguiram para outras empresas, tudo, mas ter criado essa relação de amizade, levo ela no meu coração aqui com muito carinho. Com certeza, ela foi uma das pessoas assim que influenciou muito para eu estar onde eu estou hoje. Uau! Né? Me direcionou para esse mundo, né, de remuneração. Isso, cara. Ganhou. Dani, você que pensa que eu ia falar esse recadinho logo no começo, pra você falar assim, não, chegou até aqui pra ouvir isso aí. Ganhou o dia, ganhou. Que hora você tá ouvindo isso agora? Que legal, cara. É tão gostoso ouvir isso. É muito gostoso mesmo, esses reconhecimentos, né? Precisamos disso. Precisamos fazer mais isso. Não é sobre a gente, é sobre o outro, o quanto a gente pode desenvolver o outro. E aí depois uma compensação como essa é ouvir e falar, caraca, o legado do meu trabalho deu certo, marquei, cumpri aquilo que eu queria. Não é só o que a gente junta, né? Mas é aquilo que a gente espalha ao longo do caminho, aí com as pessoas que a gente convive, com as pessoas que a gente tem a possibilidade de caminhar aí ao longo, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. Gostei do que você falou, cara. Não é sobre o que a gente junta, mas sobre o que a gente espalha. Olha que lindo, cara. Você já pensou em escrever um livro? Filosófico. Cara, conta pra mim então da tua missão. Então, como é que é a tua cadeira hoje? Como que você se relaciona com o mundo nessa cadeira? Hoje tenho grandes desafios. Eu falo que hoje a minha cadeira ela é dividida em duas partes, né? A forma como nós nós atuamos em remuneração hoje, eu tenho uma parte da minha cadeira que é global. Então, o meu time, a gente se divide para tocar alguns projetos, alguns processos globalmente dentro da organização, que aí demanda um esforço que é muito grande, né? Nos 36 países onde nós estamos hoje. Então, e ao mesmo tempo criar essas políticas globais, né? A gente garantir que globalmente a gente tem um alinhamento das políticas, das diretrizes de remuneração. E aí, por outro lado, suportar, dar todo o suporte de remuneração para as necessidades mesmo que as regiões têm. Então, hoje eu sou responsável por remuneração para as regiões de América do Sul e América do Norte. Então, essas duas regiões aí, toda a necessidade que eles têm para a remuneração, seja um redesenho organizacional, ou estou com algum problema aqui de atração, de retenção, vamos olhar, vamos fazer um estudo de um cargo, então eu entro em parceria com os nossos times locais para trabalhar nesses estudos e também toda vez reforçando com eles quais são as diretrizes globais da empresa para remuneração. Você estava me contando, então a head de remuneração, por exemplo, dos Estados Unidos é você que está no Brasil. Sou eu que estou sentado no Brasil. Então você tem que entender da cultura americana, você tem que se meter nos problemas que acontecem lá, sentado aqui. Exato. E não é só isso, né? Porque você me disse também China, deixa eu ver o outro país aqui que você me disse que você tem contato.
Eslováquia. O meu time hoje, né, a nossa head de Total Rewards, ela é uma brasileira, mas ela já está na Áustria, que hoje a matriz, né, o headquarter da RHI Magnesita é em Viena, na Áustria. Então, ela está lá, está sentada, baseada lá, brasileira, mas baseada lá já há mais de 5 anos. E aí sou eu, brasileira, cuidando dessas 2 regiões. Eu tenho mais uma colega chinesa, fica na China, então toda a parte de China e Índia, ela que é o suporte para esses times locais. Eu tenho uma outra colega que suporta os países na Europa e que ela é da Eslováquia. Ela está morando agora em Viena, mas ela é original de lá. Da Eslováquia. É super uma diversidade cultural muito grande. Bom, são 36 países, então esses 36 estão divididos em América do Sul e Norte contigo, isso. Europa, que é essa moça da Eslováquia, e o Oriente, que é China, Índia, com a chinesa. Exato. Cara, aliás, parênteses, o que a Magnesita faz? Curioso. A RHI Magnesita ela é líder hoje em produtos refratários. Eu gosto de explicar o que a empresa faz, fazendo essa analogia. Pensa no seu carro. Seu carro hoje tem vidro, tem aço, tem alumínio. Então, para moldar todas essas peças ali para encaixar no seu carro, você precisou formatar todas essas matérias-primas, né? E para fazer isso, se utilizou de produtos refratários, né? Então, os nossos produtos, eles suportam altas temperaturas. Então, a gente hoje vai desde a mineração até a produção de tijolos refratários, que eles compõem aí os fornos para as grandes indústrias de aço, cimento, vidro. Então, por isso que eu brinco, faço essa analogia aí, que são os nossos produtos que vão dentro desses fornos, que vão moldar todos esses itens que vão compor o seu carro. Boa, porque a gente tem que sempre falar assim, conta o que você faz para tua avó. Se você não souber explicar para ela, filhão, você já não consegue ser estratégico, porque você já não consegue moldar uma ideia, ser simplista. Simplista não significa que é de menos valor ou não, mas é a condição de você tornar algo complexo em algo palatável. Palatável, que ela consiga entender. E então, nós, voltando ali para o nosso time, então a gente se ajusta em questões de fuso horário, em questões culturais, para poder atender a todos esses países e a todas essas regiões que nós damos o suporte de remuneração hoje em dia. Como são esses desafios, então, a própria relação que vocês têm? Eu imagino que você tenha desafios, porque você tem um RH local de apoio, mas geralmente você vai mandar uma diretriz para que aquilo caminhe. Tem questões políticas nisso, nem sempre são as decisões mais gostosas de fazer, ou elas são mais populares, né? Talvez alguém vai reclamar que a Red, foi contra o meu desejo aqui, né? Como é que você lida com essas questões políticas? Sempre tem, né? É difícil o agradar todo mundo. Isso foi uma coisa que eu aprendi muito nessa posição, é que é impossível agradar todo mundo. Então, a gente sempre tenta pensar no negócio e no direcionamento do negócio. E construir algo que seja aplicável e sempre respeitando também as particularidades de cada país, de cada região. Por isso que a gente se divide, né, nesses contatos locais, porque por mais que nós somos um time global, nós gostamos e nós vamos muito mais na linha de vamos ouvir o RH local. Então, dando um exemplo, eu estou com uma política nova, então vamos sentar com eles, vamos entender, olha, isso aqui que a gente quer trazer, ou a gente está revendo uma política, ou eu estou colocando algo novo, e eles sentam na mesa com a gente discute, entende se tem algum risco localmente, a gente entende a questão do mercado. Às vezes você pode estar querendo aplicar alguma coisa em algum mercado, vão falar que não vai ter efetividade nenhuma. E é bom a gente saber disso, nós precisamos saber de tudo isso na hora de implementar. Então, sentar com os RHs locais, eles serem ali um parceiro fundamental, estratégico para a gente, isso é muito importante. E isso faz com que todas as políticas que a gente venha a implementar, né, ou a reforçar as políticas atuais que nós já temos, porque eles entendem esse processo, não é nada assim, o global mandou, a gente tem que aplicar porque o global mandou. Mas aqui não dá. Então, nós não queremos isso. Tem essa
sensibilidade, eu diria, essa parceria de entender. E, por outro lado, eles compram aí a ideia. E são eles que vão Fazer na ponta, né? fazer na ponta, dividir isso com o gestor, com o líder e aplicar, né? Usar tudo isso que a gente está trazendo, né? Pôr na prática. Onde que está a unidade nos Estados Unidos? Qual é o estado, cidade? Em York, a maior planta está em York, na Pensilvânia. Pensilvânia. Como que são as características da Pensilvânia? Agora já está na época de eleição, tem muito disso, né? É de que lado? É mais conservador? Não é? Como que é o estado? Eu não sei se também se isso traz alguma influência de fato, porque você tem que fazer. Olha, você diz nas questões políticas deles lá? É. Eu não sei te dizer como que eles estão. Não, mas não tem problema, isso não... Mas como é que quando eu comecei a trabalhar com eles, foi um desafio grande. Primeiro, quando eu vim para a posição, aquilo que a gente comentou, é difícil você ter alguém aqui do Brasil que é o suporte que vai gerenciar toda a parte de remuneração para eles lá. Uhum. Então eu precisava ganhar confiança também. E ao mesmo tempo eu precisava aprender. E essa questão de entender dessa questão cultural foi extremamente importante. Uhum. Eles têm um estilo muito mais direto. Tem uma reunião, não tem aquela coisa, às vezes a gente liga e fala, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Que é algo que nós brasileiros, a gente quebra o gelo. O Taveiras já... pula essa parte aí, meu amigo. Estamos aqui para resolver. Já vai no direto. E aí eu aprendi que não leve nada pro pessoal, porque é o estilo deles, né? Eles são assim. Inclusive, apresentações, muitas vezes a forma, né? Aprendi a chegar até com uma forma diferente. Então, se eu tenho o objetivo aqui de levar alguma coisa para eles, ou se eu vou aplicar algum treinamento específico para um tema específico, eu faço hoje eu já faço um específico para eles, já sabendo e já conhecendo essas características culturais do pessoal ali. E eles têm umas coisas diferentes, né? Por exemplo, lá, porte de arma ele é liberado. Eles caçam ali aos redores da planta, é aberto isso para eles. Então... Isso é muito natural, os americanos têm muito disso. Tem muito disso. Poxa, cara, isso traz Dá pra dar um benefício de bala pros caras também, assim, né? E aprender a lidar com essas diferenças de cultura foi um grande ponto ali pra minha posição. E eu separava o México, né? Hoje a gente olha a Norte América ali, é México, Estados Unidos e Canadá. Então, outro ponto que eu vi era a questão de idioma. Você vai fazer uma... Vai colocar todo mundo, a gente tem uma reunião, ou... É um treinamento, eu percebia que o pessoal do México, por mais que o espanhol não é o 100%, mas eles preferem espanhol. Então, já falaram... E o canadense, dependendo do lado, é o francês também, né? Não sei de que lado vocês estão, é isso? A gente está mais do lado... Inglês. Inglês. E todos eles falam, é bem tranquilo. Legal. É bem tranquilo. Mas eles pediram, teve um ano que eles pediram, quando a gente gera as cartas do mérito, para usarem cartas em francês, para ficar mais próximo da liderança, né? Ficar mais próximo do funcionário. A gente falou, não, vamos fazer. Se a intenção é essa na comunicação e melhorar a comunicação para que fique mais próximo, então vamos fazer. Cara, que curioso. Você fala alguma coisa de francês? Assim? Nada. Eu tive uma experiência com o francês só de cantar o refrão do hino deles, mas eu também não, cara, nem pouquíssimo. Mas eu acho uma língua bem maneira, assim, eu acho diferente. E como que foi pra você a língua, o próprio inglês? Quando você caiu na Magnesita, você já tinha experiências anteriores? Bom, o teu histórico foi Tetra, Eton e Magnesita. Como que foi cair nessa posição e ter que lidar com esses aspectos culturais, falar em outra língua, se expor em outra língua, vender uma ideia em outra língua? Eu cheguei e falei, poxa, fala inglês. Tá resolvido. Tá ok. Check. Essa parte... Mas não. A hora que você chega no dia a dia e que as coisas começam a acontecer, como eu comentei, né? Estados Unidos era um mercado totalmente novo. Tanto Estados Unidos como Canadá. Eram mercados novos. Seriam novos aprendizados. E aí, uma das primeiras conversas que eu tive com a gerente de RH lá da planta, ela começou a me trazer vários casos e que eu preciso que você aprove isso aqui, porque a gente precisa seguir, senão eu vou perder um número de funcionários, e falando super rápido,
né? Um problemaço. Cada trecho dessa conversa tem um Tem problema. um problema. Então, tinham vários problemas ali. Uma, eu precisava entender. Outra, eu tinha que entender se tinha algum risco legal, o que a gente estava fazendo, né? E quais são as características até local de remuneração, principalmente quando você fala de um público blue collar e operacional. Nesse dia, eu senti o nervoso subir assim, porque ela queria uma resposta rápida, na hora, e explicar para ela de, peraí, vamos lá, eu vou precisar de mais dados, vou precisar mais informação. Mas ela, nesse sentido mais impaciente, não precisa, agora eu não quero. Agora eu preciso de uma resposta. Então, eu me vi em algumas situações assim. E aí, até chegar no ponto de, opa, vamos lá, né? Eu preciso me estruturar. Então, para cada conversa que eu tinha, eu estudava, eu olhava toda a estrutura, olhava histórico, eu já ia totalmente preparada com todas as armas na mão ali para ficar mais fácil o entendimento, para no final do dia conseguir ajudá-los. Que eu tinha essa questão de, por um lado, aprender, e por outro, eu queria ir ganhando a confiança deles, para que qualquer coisa que eles tinham lá, eu não queria ser só a pessoa que eles iriam me acionar como o global para pedir uma aprovação. Não, mas que eles contassem comigo para dividir o antes disso. Vamos compartilhar. É uma mudança ou é um processo de retenção? Que ideias que você tem? Como é que você pode nos ajudar com esse problema que nós temos aqui? Era isso que eu queria deles. E foi uma construção aí ao longo do tempo de ganhar essa confiança e entender muito a questão cultural. Entender qual que era a linguagem mais prática para falar com eles, que eles me entenderiam. Às vezes a gente não pensava, e eu particularmente antes nem pensava nisso, deixava essa parte cultural mais de lado, e a gente olha pelos olhos daquilo que a gente já está acostumado. Sim, trocar e aí eu fui para realmente ficar mais próximo, né? Ser mais direta numa comunicação. O tanto de informação que eu levava. Eu levava o que era o importante para compartilhar com eles. Eu podia ter um bando de informação ali por trás, mas na hora ali com eles era o que era importante de se dividir. Né? A questão de hierarquia também para eles não tem muita essa parte de hierarquia, é algo mais linear. Então, se precisar falar com o presidente para resolver, a gente já bota ele na linha, conversa com ele. Isso agiliza muito, Agiliza muito. Vocês são grandes, né? Geralmente, na teoria, isso seria mais difícil, né? Vocês teriam que respeitar algumas... Mas é porque também não tem uma estrutura americana para resolver. Americano, geralmente, ele não pede bênção, né? Ele é o cara que... sai fazendo. E como você como brasileira, latina, né? Um latino-americano... Eu tendo que ir lá pedir a bênção, você lida bem? Você já passou por alguns preconceitos com relação a isso? Tem. Por isso que esse começo de conquistar a confiança deles foi importante, para que eu queria quebrar essa barreira deles acharem que, poxa, eu vou ter que ir lá pedir a bênção para ela para poder aplicar alguma coisa, para dar um bônus de retenção para algum funcionário que é super importante. Eu tenho que reter esse cara aqui, né? Foi um processo de construção. Eu passei por momentos em que, de repente, eu via a coisa acontecendo e você fala, poxa, mas ninguém me falou. Então, como que eu voltava com eles e falava, gente, isso aqui, vocês precisam trazer isso para mim. Não, vocês não podem aprovar. E eu não queria ir numa forma super impositiva, carteirando. Não era essa a intenção. Então, eu criei uma proximidade. Era conversas mensais, semanais, para poder estreitar essa relação. Quantas vezes você já foi para lá? Os Estados Unidos ali, o México também, né? Para o México ainda não fui. Porque normalmente... Quantos anos você está na Magnesita? 3 anos. 3 anos. 3 anos. Então, para a planta, efetivamente, para a planta eu fui uma vez só. Que aí a gente se encontrou, até porque os Estados Unidos é tão grande, até os nossos BPs estão espalhados, né? Eles mesmos se encontram uma vez ao ano. Caramba, o grupo todo. Imagino. Que tá cada um num canto. Tem um pessoal que está no Canadá para suportar os times de vendas lá. Quantas pessoas globalmente falando, funcionários da Magnesita, hoje, nesses 36 países? Quase 16 mil. 16 mil. Quase 16 mil funcionários no total. Pô, é gente, hein? Só na tua área aqui, sul e norte das Américas, quantas pessoas são?
tem mais ou menos 4.000 América do Sul. E a América do Norte, 3.000 e... 7.000. É umas 7.000 A metade pessoas. ali. É e os outros se bastante. dividem em Europa e Ásia. Cara, é um número bem legal, hein? Que desafio, assim, né? Globalmente falando, é uma responsabilidade. Você já chegou nessa cadeira ou você veio para Magnesita e depois esse foi mais um problema que você quis abraçar do teu anseio por problemas? Não, eu já cheguei nessa cadeira. Já cheguei nela. Que título que é? Qual é o título que você tem nela? Hoje a gente chama de Total Rewards Expert. Expert. O Total Rewards e remuneração total é uma diferença. Então, de que tamanho é esse teu leque de coisas e possibilidades e ferramentas você tem de fazer gestão? Além de remuneração, tem mais, né? Que a gente não gosta de ficar só no pé. Então, tem a parte de benefícios hoje. É um componente também de Total Rewards. Então, é difícil você tratar num papel global e entrar nas particularidades de cada país para estabelecer os pacotes de benefícios. Então, isso os RHs locais trabalham. Nós suportamos, de repente, numa análise de competitividade, mas o que a gente sempre direciona os times locais vamos oferecer o melhor pacote e mais competitivo possível diante daquilo que o nosso business consegue pagar. É importante esse equilíbrio. E o que nós temos, onde há a possibilidade de você criar benefícios globais, então hoje, por exemplo, um seguro de vida, seguro contra acidentes, são tipos de benefícios que a gente consegue ter uma policy global. Então, isso fica o que está mais centralizado conosco. Os outros, eles são mais pulverizados e cada região é responsável pelo seu. E além disso, também tem a questão de global mobility. Então, toda a mobilidade de funcionários, para onde a gente está levando, para onde a gente tem uma necessidade do negócio de mover algum profissional. Então, essa parte de global mobility também está debaixo do nosso guarda-chuva. Cara, quanta coisa, né? É bastante. Por isso que o desafio é grande. O desafio de você pensar, isso foi um dos principais pontos quando eu vim para essa posição, é ampliar esse leque de pensamento global. Né? Entender que cada vez mais ali dentro do nosso universo, mas eu vejo que no mercado também você tem líderes com equipes espalhadas no mundo inteiro. Então, esses líderes, é muito importante que eles tenham a mesma diretriz para certos processos de recursos humanos, eles tratem da mesma forma. Porque se eu começo a ter diferença em um país, diferença em outro, e aqui falando de diferença de política, a gente sabe que particularidade de cada país, isso existe, vai continuar existindo, mas a política em si, né, a diretriz que a empresa dá, ela vai pelo mesmo caminho. Isso está bem claro, assim, é importante entender. Não deve ser fácil. Eu imagino que, mas quanto tempo você demorou para entrar nesse estado de flow, que já não é sofrer mais tanto e não precisar gastar muita energia se preparando para uma reunião? Não que você não faça isso antes, mas é o momento em que você já começa a se ambientar desses 3 anos. Quanto tempo levou? Poxa, Emerson, acho que aí eu diria até 1 ano. 1 ano. Porque além desses times aqui, né, América do Sul e América do Norte, quando entra nessa parte global, por exemplo, o ciclo de mérito. O ano passado foi a primeira vez em que eu toquei esse ciclo de mérito globalmente. Agora para o ano passado não, esse ano, 2024. Então esse ano teve o ciclo de mérito. Você estabelecer ele globalmente, você pensar no processo desde o início até o final, que é quando o gestor vai comunicar a meritocracia, o aumento salarial para o funcionário. Acabei lidando com gente de todos os lugares, né? E vindo com problemas totalmente diferentes. Então, são problemas de orçamento, então você falar com países hiperinflacionários, então entender essas realidades desses países hiperinflacionários e como que a gente traz e traduz isso para dentro do sistema. E depois, uma parte do processo é você treinar a liderança. Que eu gosto de treinar a liderança, não só no processo em si, para ele saber o que ele precisa fazer, mas sempre reforçar o conceito. Por que vocês estão fazendo isso?
E esses gestores com as suas equipes multiculturais, essa sensibilidade das localidades, das particularidades, é importante eles fazerem e é muito difícil a gente conseguir treinar tudo isso. Para não acontecer casos de um gestor que tem alguém, né, tem parte da sua equipe ali na Argentina, o gestor está na Europa, que para ele você dá 2% de mérito, tá ok. E ele chegar todo feliz lá para o seu funcionário, falar com a cartinha, olha, você performou muito bem, você entregou isso, isso e aquilo. E o cara olha e fala, poxa, mas você está me dando 3%? Né? Então, para dar essa sensibilidade, porque aí fica aquele problema de comunicação. O gestor, por um lado, falando, poxa, fui lá, a gente deu algo para ele, concedeu um aumento, e por outro lado, o funcionário, ele está me reconhecendo mesmo? Aí o RH local, junto com a gente entra para explicar das duas partes, né? Olha, veja bem. E é um grande desafio isso, você dar essa sensibilidade para esse tanto de gestor que tem. Eu imagino. Como é que você treina? Administrando. Você tem cursos assim, ou você faz lives? Como é que na prática você faz isso? Olha, esse ano que a gente usou muito. A gente faz muito treinamento. Falando só de ciclo de mérito, nós treinamos primeiro os times de RH, porque eles são ali as pessoas que depois vão nos suportar super nesse processo. Muita gente conta muito com eles. E os gestores também. Então, nós treinamos os gestores. A gente divide, foram 6 ou 8 sessões, todas online. E teve sessão em português, sessão em inglês, sessão em espanhol, em chinês e em alemão. Então, tudo isso, a gente abre esse leque de oportunidades para eles, que é uma tentativa de chegar no maior número... Transmissão da mensagem. Exato. Das pessoas ali possível em que a gente está transmitindo essa mensagem. E a cada ano eu falo, opa, vamos melhorar isso aqui na nossa comunicação, no que a gente está levando para eles, o que nós vamos abordar e o que é importante para eles saberem. Não dá para entrar em tudo, porque é muito detalhe. O processo é muito detalhe. Se você fala de conceitos, se você fala o que ele precisa fazer, e fora outras coisas que a gente precisa deixar ele na cabeça dele, para que ele consiga fazer todo esse processo começo, meio e fim, né? Até como que ele comunica o funcionário dele, é muito difícil. Então, a gente foca em algumas coisas e aí a outra parte a gente conta aí com os RHs locais para nos ajudarem nas mensagens. Pode ter muito ruído, né? Não é fácil. Pode. O seu desafio de comunicação é um. E o segundo é, como de fato validar esses méritos? Bom, você conheceu o case da Lilian. O André, a Gerdau também está com um case legal agora. Eles já estão falando um pouquinho. Você pensa também na criação desses algoritmos e esses recursos de inteligência artificial, também que outra solução, para te apoiar nesse tipo de trabalho, assim? Porque, de fato, eu acho que esse é o grande desafio. Como saber que estamos dando mérito para as pessoas corretas e se os gestores, de fato, não estão tendo viés na hora de fazer a aplicação disso? Você lida com esse problema e como que você vê as soluções que os nossos amigos já fizeram e contaram aí? Nossa, muito. E isso me faz lembrar também, quando eu comecei em remuneração, meu primeiro contato com a área, que eu saí de benefícios, peguei a vaga de remuneração, eu entrei no meio de um ciclo de mérito que estava rodando. Naquela época, era em Excel. Então, você imagina você receber um monte de planilha de Excel, compilar. Então, o grande lance era como é que eu vou compilar tudo isso aqui sem ter nenhum problema de ou apagar uma recomendação que um gestor fez ou inverter, né? E como esse processo ele veio evoluindo ao longo dos anos. A gente hoje usa um sistema. O sistema, a cada ano, nós vamos tentando torná-lo cada vez mais robusto, trazendo cada vez mais informações para suportar o gestor na tomada de decisão. E aí, o ano passado, quando a Lili apresentou aquele case, trazendo a inteligência artificial para o ciclo, juntando todas as informações ali, né, e dando uma recomendação mais certeira, vamos dizer assim, para o gestor, eu olhei para aquilo e falei, gente, eu preciso trazer isso para dentro de casa. E comecei a olhar, comecei a estudar algumas formas de se fazer. Né? Conversei
com o pessoal da carreira. Tive a oportunidade de bater um papo sobre isso com a Lilian, também esse ano direto, para entender. Falei, e aí, como é que foi? Qual que é a sua experiência? E a Lilian até comentou comigo. Ela falou, não ache que é algo que você vai conseguir fazer sozinha. Você precisa ter muito para implementar essa parte da inteligência artificial dentro do sistema e você dar uma recomendação. Tem que ter outras pessoas também comprando a ideia. Sim. A gente enxerga todos os benefícios que isso vai trazer, agilidade no processo, né? Depois a questão de data analytics para você entender o que foi recomendado, onde não recomendou, todas as análises que a gente conseguiria fazer um pós-processo. Mas para chegar nesse ponto, tem que ter mais gente comprando. Eu tenho muito, e eu creio muito, que esse é o caminho, o futuro para esse processo é esse. E aí, cada vez mais, a gente vai conseguir aumentar essa quantidade de dados, né? Pegar esse monte de dados, transformar em informações mais certeiras e trabalhar, tanto suportar ao RH, a nós, área de remuneração, quanto aos líderes também. Sim. E vai ficar fácil de comunicar para o funcionário. Porque é mais uma pessoa. Não é que o algoritmo ou a inteligência artificial, dependendo do que for usado, eles são determinantes, mas eles são as recomendações. Recomendação. Talvez você não está esquecendo dessa pessoa. Por que você não olhou para essa pessoa? Com base em tudo que eu analisei, ela deveria estar aqui. Por que essa pessoa? Com base no que eu analisei, talvez ela não deveria estar aqui. Quer dizer, eu acendo uma luz e você decide se mantém acesa ou se apaga, né? Isso dá velocidade. Eu vejo isso, que eu acho que a gente vai conseguir identificar essas coisas, principalmente os nossos HRBPs que já estão trabalhando junto com os líderes no processo, eles conseguem identificar essas coisas antes de um processo final, daquilo a ser aprovado e já ser efetivado. Então, você consegue trabalhar antes, já trabalhar com o gestor antes do final do processo. Cara, isso é muito legal, assim, o case deles, eu vou ter a oportunidade agora de entrevistar o André nesse evento do Rio, que a gente vai fazer, né? Ele vai contar o caso Gerdau, mas o da Lilian, a gente teve um episódio com ela aqui, aliás, eu não me lembro o número, mas ó, se você tiver curioso, Lilian Kazama, isso mesmo. Tem um episódio na playlist do Quinto Dia, tá no Spotify, tá no YouTube, depois eu te convido a conhecer o episódio dela, porque foi muito maneiro, muito né? Muito bom, assim. Esse foi um que colocou a pulga atrás da orelha. Pulga atrás da orelha, né? De muita gente, né? Cara, esse episódio, pra você ter noção, foi tão curioso que a gente entrevistou a Margaret esse ano. Inclusive, depois, que curioso, né? A gente fez o episódio com a Margaret falando um pouquinho disso. Ela viu a apresentação da Lilian no passado. Esse ano ela foi pra lá uma professora, pesquisadora fantástica. Aí o pessoal do Conar viu o episódio dela no nosso canal, levou ela pra falar no Conar desse ano. E eu nem tinha ideia de como as coisas se conectam, né? As pessoas... Eu falei, cara, eles olham nos nossos episódios e fazem uma curadoria de conteúdo para levar convidados. Aconteceu com a Dani também. A Dani foi eles olharam por conta do episódio, o Reinaldo. Eu falei, caraca, maneiro, né? A gente não sabe onde chega esse tipo de conversa, tá vendo? Mas tem muita coisa, viu, Emerson? Agora você falou da Dani também, né? A Dani, no episódio dela, quando ela começou a falar da parte de inteligência artificial, e até porque tive a oportunidade de conversar com a Dani, de assistir. Você tava lá, né, vendo. E isso faz a gente mudar às vezes até a forma de olhar para um tema. E esse é acho que é o grande pulo do gato aqui, né? Você ouve esses profissionais falando, trazendo as experiências deles e ideias, que aí você fala, poxa, eu não pensei por isso, não fui por esse caminho. Ou você vê algo acontecendo, o que aconteceu, né? Um case de sucesso sendo colocado ali na mesa e alguém trazendo suas experiências. Isso é rico, a gente traz sim para dentro de casa aquilo, né? Tudo que pode. Pois é, a gente não tem ideia de como essas coisas acontecem, dos mais variados tipos. Por isso que os encontros, eles são fantásticos. O que é que a gente deixa? Seja algo muito curto, seja algo de construção como legado, como a mensagem da Dani, e você devolver a ela o tamanho que isso teve, como um episódio como esse. Que você está contribuindo para construir essa história do Quinto Dia, porque... Cada episódio é um tijolinho nessa construção, sabe? E é muito legal ter você aqui fazendo parte disso. Eu que agradeço. Mas não acabou. Você vai para São Silvestre esse ano?
Vamos? Bora? Pô, vamos. Eu falei pra você que eu vou e me arrependi ontem, né? Na corrida. Eu tava naquela e falei assim, cara, vou... Cheguei no final, tava te dizendo, né? Eu falei assim, cara, eu vou ligar pro amigo meu. Eu falei assim, cara, eu desisto, mano. Eu acho que eu não vou querer, não. Por que eu me meti nisso? Não acredito. Mas é a sensação, quando eu comecei a realmente falar, vou correr, né? Aquela coisa que era algo que... Você quer correr? Não. Você gosta? Não. Você já tentou? Também não. Foi bem assim. E quando eu decidi que eu falei, eu vou, os primeiros treinos ali, eu já percebi. É o desconforto, os últimos... eu não sei se você tem essa mesma sensação, mas para mim quando você começa a correr, o primeiro quilômetro você já pensa em parar, porque parece que a perna tá presa. Aí depois vai soltando. A hora que vai chegando nos últimos, você já começa assim, eu já vou parar. Aí já começa aquela briga aqui, não vou parar não. Vamos até o final, vai só mais um. Vamos viver nesse desconforto aqui, vamos terminar. Né? O ostra feliz não faz pérola, né? Tipo, você sabe que o meu começo, eu tava te dizendo, eu comecei ano passado, demorei pra chegar nos meus 5 km, assim. O começo eu sofria muito, que era parecer assim, o primeiro KM seria o fim do mundo, aí depois você fala, vai, agora dá, e depois os últimos também do que você determina, né? Mas eu comecei a fazer um fortalecimento bem específico para a corrida e eu não tenho mais o sofrimento do primeiro KM. O que eu tô sentindo agora, o corpo vai, o cardio não tá entregando. Não tá entregando. Então, assim, eu não saio com uma perna dolorida, não saio mal. É quase que assim, a perna tá dizendo, cara, tem mais aqui, e aí em cima. Aí o pulmão fala, cara, não tem mais aqui não, não tô conseguindo oxigenar mais não, cara, para aí, né? Então é curioso, porque uma coisa vai dando, é a musculatura, né? Como que a gente sustenta de fato isso? Assim como os processos são a musculatura de um... É o mesmo caso nosso. Eu só vou se eu preparar o corpo também para esse desafio, né? A corrida tá sendo muito doido, porque antes eu não apreciava a caminhada, eu só queria o final. E na vida é muito ruim quando você só quer o final, porque você quer o sextou, você quer o... Isso é um saco, né? Porque você vive em função do fim, mas depois, se a gente entende ou constrói o meio para ele ser prazeroso, aí a gente vai para um outro nível, né, cara? Você aprende que o meio é prazeroso e a fazer que aquilo não seja... eu falo que é não considerar... Eu brinco comigo, as coisas que eu vou pensando ali durante a corrida, né? Curte o processo. Né? E uma coisa que às vezes eu paro, a corrida tá ali só você com você mesmo. E aí eu começo a pensar, o que eu tô sentindo? Aonde eu consigo equilibrar? Então, tá ficando mais puxado aqui, o que eu posso fazer? Eu posso reduzir o ritmo? Não, agora aqui tá dando para aumentar um pouquinho. E olha a paisagem, né? Olha a paisagem em volta, né? Contempla isso, e esse processo do curtir também. Tá desconfortável? Tá, mas tenta achar a parte boa ali, vamos tentar curtir aquele processo. E a hora que chega no final, aí você fala, poxa, para mim todo final de treino, de corrida, ele é tão gratificante que eu olho e falo, olha, valeu. Eu consegui. Eu achava que eu não ia conseguir, e eu consegui. Mais um. Fechei, tá entregue. Esse sentimento é muito bom. E a gente volta para o começo dessa conversa dizendo o apreço, o valor que tem no reconhecimento das obras de nossas mãos, do ponto de vista de que legal a maneira como eu apliquei, o melhor que eu pude deixar, né? Que isso tem um valor enorme e ele não pode ser descartado, até porque 1/3 da nossa vida a gente passa fazendo trabalho, aí, no caso o esporte entra no outro 1/3 das horinhas que restam pra gente fazer alguma coisa ali, então é muito importante a gente encontrar esse estado de espírito dentro das coisas em que a gente aplica, né? Sejam pessoais, profissionais, né? Exatamente. Poxa, cara, quanto tempo você acha que passou? Nossa, já não faço ideia. Não faz ideia que horas começou? Me perdi já na conversa. 1h30. 1h30. Uau. Quando você chegou aqui, pensando, cara, é hoje a gravação, vou mandar uma mensagem pro Emerson dizendo, Emerson, deixa pra lá. Tipo eu ontem na corrida. Você gostou da experiência? Foi muito bom. Foi muito gostoso. Eu também achei maneiro. Foi o que a gente estava falando. Para mim, pessoalmente, foi o sair da zona de conforto, né? Chegar no desconfortável, mas
a experiência Valeu. valeu muito. Pois é, né? Sim, a gente sente na pele isso, quão valioso é. As pessoas se interessam muito pela história de vida das outras pessoas, e eu acho que é por isso que esse formato deu certo, e não é com a gente não, o podcast de uma forma geral deu certo, porque imagine você se preparando para uma palestra em que você vai contar determinadas coisas, e que é muito difícil porque às vezes você não tem o estímulo de fato de fazer a conexão e de rápido e da gente mudar os assuntos. Então o podcast ele é informal, mas ao mesmo tempo ele dá a condição de ter uma riqueza de detalhes muito grande, né? E as pessoas se interessam por isso. Veja, a gente olha para o teto e fala, talvez antigamente esses fios teriam que estar escondidos, porque é muito feio. Você fala, não, esconde tudo. Não? E hoje em dia não. A própria arquitetura diz, mostre o que está por trás das coisas. Os prédios em São Paulo, certo? Você vai na Faria Lima e fala quais são os prédios mais tecnológicos. Aí você chega, tubulação de ar-condicionado de fio, você fala, cara, por que Tudo aparecendo. Tudo aparece. É porque, de fato, se tem um aspecto cultural interessante no momento em que a gente vive hoje, é a condição de... por isso que o Instagram dá certo, o TikTok dá certo, é de você seguir alguém que você gosta e você sabe o que ele faz quando ele acorda. Aí o cara faz um story tirando um cafezinho na maquininha, fazendo um comentário, você fala, puta, esse é o ser humano por trás. Não é talvez aquilo que eu vejo dentro do programa que eu acompanho. É isso que eu quero. Eu quero ver o fio, eu quero ver a tubulação, né? Muito doido, cara. É a realidade. A gente vai guiando a conversa por uns caminhos que as pessoas querem ver os fios. E a gente nem imagina. Aí falei até dos meus cabelos brancos aqui hoje. É, você vê que a gente falou assim, não, para de falar agora e aperta gravar aí, porque a gente... Não conte, mas almoçar com o convidado antes de gravar é um grande problema. Eu não sei como foi a tua experiência para esse almoço, mas eu posso imaginar que você diz, cara, é muito chato, porque eu começo a falar um negócio, o Emerson fala, para de falar isso aqui, toma nota. Para de falar isso, cara, pô, por favor, né? A gente tinha que gravar um episódio almoçando, acho que essa é uma boa ideia. É uma boa, né? Saiu tanta coisa lá. Pois é, e que pena que algumas não vieram para cá, né? Pois é. Aí a gente tem que gravar um segundo, já fica um convite. O que é que eu não te perguntei que você veio aqui para dizer? Acho que a gente falou de tanta coisa. Falamos de carreira, filosofamos um pouco. O Leandro trabalhou contigo, né? Leandro trabalhou. Gente boa? Demais. Já faz aqui, avaliando aqui, ó. Vamos prestar atenção. Leandro estagiou comigo na Eaton. E foi uma experiência muito boa. E eu falo que foi uma experiência, para mim, porque quando o Leandro começou a trabalhar ali, a gente estava muito focado em data analytics, querer analisar dados. E na época a Petra deu para a gente esse desafio de vamos tentar revolucionar isso aqui e trazer uma forma diferente. Eu e o Leandro começamos a estudar Power BI. Nós dois não sabíamos mexer no sistema. E eu comecei a estudar de um lado, ele do outro. De repente, esse menino entrou numa sala e falou, vem cá, deixa eu te mostrar o que eu criei aqui. E ele criou um Power BI para fazer umas análises de alguns dados de um programa de reconhecimento que nós tínhamos lá. Sensacional, em pouco tempo. E eu falei, cara, me ensina a fazer isso aqui. Falei, eu estudei, mas eu não consigo fazer metade. Então, foi uma troca muito grande, né? Ele me ensinou muita coisa. E eu fico feliz de hoje saber que de alguma forma eu consegui ensinar e influenciar, porque ele seguiu carreira em remuneração. É verdade. Então, é muito gratificante. E essas são as trocas que a gente gosta de ter ao longo do caminho. Não é sobre o que a gente junta, mas o que a gente espalha. É isso aí. Poxa, ficou tua frase, hein? Olha lá. Vamos usar isso aí no teu... Acho que nós vamos usar na thumb do teu episódio, hein? Não sei não, hein? Fica maneiro isso aí, ó. Legal. Aguarde. Obrigado. Bom, eu que agradeço. Marina, obrigado por tua presença aqui. Parabéns pela tua caminhada. Fico muito feliz de você ter presenteado a gente com o teu tempo, com essa conversa. Espero, né, que você tenha curtido. E quando o episódio sair, manda para todo mundo. Sem moderação. Olha, eu que agradeço. Muito, muito. É um prazer enorme estar aqui, batendo papo, estar nessa conversa com vocês. Fiquei muito feliz,
Foi uma experiência única para mim. Que legal. Obrigada. Você volta aqui depois que a Fer estiver aqui, aí a gente faz Pra outro fazer café. Pois Poxa. E um feliz casamento para você. Muito que obrigada. Deus abençoe muitíssimamente vocês, viu? Amém. Obrigado. Até o próximo episódio aqui. Valeu. Tchau.